Olá, amigos da Aplicar. Quer aprender programação? Quer aprender eletrônica? Ou melhor, quer aprender Arduino e quer aprender eletrônica para brincar com o seu Arduino? E não sabe onde procurar? Seus problemas acabaram. A resenha de hoje com o livro Aprenda Eletrônica com Arduino. Essa é a resenha do nosso canal. Gerson aqui e nos acompanhe nesse próximo vídeo. E para quem está pensando em ensinar ou aprender o básico sobre eletrônica, colocar aí no currículo escolar ou mesmo estudo em casa, algum projeto educacional, trago para vocês hoje a resenha do livro Aprenda Eletrônica com Arduino. Um livro maravilhoso para esse tipo de objetivo e vou trazer para você aqui os detalhes desse livro que vai fazer você pensar como vale a pena adquirir esse exemplar. Amigos, eu não poderia em hipótese alguma deixar de trazer esse livro para vocês. Como tem um outro vídeo aqui no canal, que eu também vou deixar aqui nos cards, Eletrônica para Makers. Esse livro ele é como se fosse uma continuação, tá? Não quer dizer que você precisa ter os dois, mas eu recomendo que tivesse os dois exemplares. Porque talvez você já tenha começado no mundo do Arduino, da eletrônica, ou você possa ser um professor, ou um hobbyista, ou um entusiasta, independente da sua idade. Se você está começando com Arduino, vai chegar num ponto que você vai querer montar coisas para fazer seu Arduino conversar com equipamentos, com instrumentos. Esse livro ele foi escrito por George Cooking e Eric Hagan e é impresso e distribuído no Brasil pela Novatec. Está vendido nas melhores livrarias aí. E é da série Makezine. É uma série famosa nos Estados Unidos, onde tem esses grandes autores aqui, e eles escrevem livros maravilhosos. Infelizmente, nem todos os livros deles são traduzidos para cá, e aí eu destaco um trabalho maravilhoso da Novatec, que se não fosse ela, muitos desses livros sobre Arduino, sobre a comunidade maker e eletrônica, não estariam aqui nas nossas mãos, não teria como fazer essa resenha, porque esse livro estaria em inglês, e a maioria de nós brasileiros tem grande dificuldade com essa língua estrangeira. Então, pessoal, sem mais delongas, esse livro ele tem um pouco mais de 350 páginas, tá? É um livro com volume bem bacana, seja bem abrangente em conteúdo. E ele está dividido em 9 capítulos, que eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? No primeiro aqui, por mais que você seja um iniciante do Arduino ou não tenha iniciado ainda, ele começa explicando o que é o Arduino. Fala sobre termos como computação física, que é basicamente a filosofia do Arduino, que é fazer programação com coisas físicas. Fala sobre protótipos, o que é necessário e onde obter as coisas para fazer, um pouco sobre peças e ferramentas. Depois ele começa a falar um pouco sobre o Arduino, como ligar ele no computador, componentes e ferramentas também, nesse caso. Inclusive foi daqui que eu tirei um dos vídeos que ainda não foi para o canal, mas talvez quando você assistir esse vídeo já esteja lá, que é toda a compilação e começar a fazer o Arduino funcionar. Vamos dar uma olhadinha aqui também no capítulo 3, é a introdução à circuitaria. O que é um circuito eletrônico, como usar, o que é uma protoboard, como usar, construir circuitos, fala sobre eletricidade, fala sobre ver quando o circuito funciona ou não, alguns passos a tomar. Fala sobre o multímetro, galera. Bah, isso aqui é um instrumento maravilhoso, inclusive tem uns bem simplesinhos, bem baratinhos que você compra, que são para eletrônica, funciona perfeitamente. Você paga aí 30, 40 reais, multímetros bons, ou você pode importar também. Como usar. Então aqui nesses primeiros capítulos, você já vê a introdução sobre Arduino, alguns modelos de placa que existem, pinagem, fala sobre, como eu falei, sobre a protoboard, algumas peças e componentes, tá bom? Recursos de alguns sites, como eu falei no capítulo 2, ele fala sobre Arduino, é bastante rico, vocês podem ver, os desenhos são muito bonitos, coloridos, a linguagem é didática, eu particularmente não encontrei nenhum erro na parte da tradução, na parte da grafia.
Aqui sobre a introdução ao circuito, ele começa a explicar noções que são muito básicas, e se você um dia seguir a carreira profissional, seja na área de eletricidade ou eletrônica, são conceitos assim, ó, ou até mesmo para a questão de vestibular aí, questão do Enem, conceitos de física, né, que são fundamentais assim para o teu dia a dia, para o teu cotidiano ou para uma profissão, caso você entre nesse mundo, nesse tipo de profissão que lida com esse tipo de coisa. Ele vai ensinar aqui coisas que são muito básicas, pessoal. São do dia a dia mesmo, né? É a tal da física aplicada. E é divertido, né? Falando aqui, explicando. Ele tem vários exercícios, exemplos e experiências simples de fazer. Aqui ele falando sobre o multímetro, como funciona. Depois ele já começa a falar um pouco sobre programação. E aí, junto com a programação, ele tem os códigos, tá? No site da publicadora você encontra os códigos para baixar, para você não cometer erros digitando. Ele fala sobre os códigos, dá os códigos para você programar e montar os circuitinhos. Vou procurar um exemplo para você aqui de um circuito, tá montado. Aqui ele fala sobre os códigos direitinho, o que são cada um. Vou procurar um circuito pronto aqui para vocês, que é esse aqui com LED. Ele mostra exatamente como fazer as ligações, os fios, ok? Ele dá a lista de componentes que você vai usar, ele dá o código. E com isso você vai pegando os conceitos na prática de como funciona. Aqui, por exemplo, ele tem um buzzer, que é um alto-falantezinho, mas que ele é específico para fazer aqueles sinaizinhos sonoros, né? Tem muito em brinquedo de crianças aqui. Ele vai mostrar todo o código, funcionamento, os componentes que você vai usar, como desenhar o circuito, como programar esse circuito, gravar, compilar e brincar. E ver na prática funcionando. Aqui, por exemplo, tem a circuitaria, né? E que você começa a perceber como é que você transforma esse tipo de simbologia numa coisa mais prática. E cada vez que você vai avançando nas experiências, nos experimentos, ele vai te dando um pouquinho de fórmula, um pouquinho de princípios, um pouquinho de teoria, que tu vai aplicar na hora, na prática. E aí vai conseguir consolidar o teu conhecimento. Deixa eu dar mais uma olhada com vocês então nos outros capítulos, para o vídeo aqui não ficar muito longo, afinal é uma resenha, né? No capítulo 4 ele está programando o Arduino, depois ele fala um pouco mais sobre medições, onde você vai usar o seu multiteste, seu multímetro, seu multimedidor. Fala sobre interruptores, LEDs, valores analógicos, isso aqui é bastante interessante, né? Como você pega um valor que varia com o tempo, como por exemplo a temperatura, e converte isso para o Arduino conseguir ler. E aqui é muito interessante para quem gosta. Nós temos um vídeo aqui no canal que é sobre o braço robótico, o Do It Arm. E aqui vai falar sobre os motores de passo, que são os motores que você consegue controlar. Eles não ficam girando indefinidamente, tá? Eles giram pequenos movimentos e com isso você consegue criar mecanismos como um braço robótico ou alguns tipos de aeromodelos. Esses motores são excelentes. E aí você aprende aqui como trabalhar com eles. Depois vai fazer um apanhado geral sobre como criar teus próprios projetos. Dá muitas dicas no final do livro. E aí tem um apêndice sobre resistores, né? Que é um componente bastante usado quando você está mexendo com eletrônica. Posso dizer, esse livro ele é maravilhoso. A linguagem, a diagramação, a leitura é gostosa, a execução das experiências. E ela é fluido o texto, é fluido o conhecimento, é claro. Junto com outros livros maravilhosos que tratam exclusivamente de Arduino e sua programação. Esse livro aqui, galera, ele supre uma carência muito grande, como eu falei no começo. Para quem não sabe nada ou muito pouco sobre eletrônica, para ligar coisas nele. Então, geralmente essas coisas dão muito erro, e por quê? Por falta de conhecimento, e até você encontrar informação no Google, por exemplo, você vai demorar muito, às vezes até desanima. Então o livro ele vem sanar, é um curso, tá? Ele é basicamente um curso. Quem sabe um dia ele não vire uma série aqui no canal. Vamos depender de como é que vamos crescer em popularidade com o passar do tempo aí. Onde podemos ensinar esses circuitos todos, passo a passo, né? Esse conhecimento do livro ele é fundamental, pessoal. Principalmente para quem gosta dessa ideia de aprender controladores, programação, fazer seus carrinhos, robozinhos, suas pequenas aeronaves. Brincar realmente com programação. Quem descobriu o Arduino agora, né?
E eu digo assim, ó, por mais que você só seja apenas um hobbyista ou queira brincar com seus filhos, ou que você está agora na escola querendo aprender sobre isso, se não aprender eletrônica junto, vai causar bastante dificuldades, vai desanimar com o passar do tempo. E um profissional que é da área de programação, que não conhece o mínimo de eletrônica, também vai ter grandes dificuldades de continuar na sua profissão com sucesso. Uma hora ou outra ele vai ter que se render e aprender sobre esses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado, que se tiverem dúvidas sobre o livro, podem deixar aqui nos comentários. Se gostaram dessa dica de leitura e de curso, por favor, deixem um like aí no canal para prestigiar, para poder trazer mais material para vocês. Eu não tenho o que falar, o livro realmente é muito bom, muito bem feito, muito bem traduzido. Obrigado, Novatec, por esse apoio que dá para nós, hobbyistas e também professores dessa área. E aos pais também, que como eu, gostam muito de trazer essas coisas para dentro de casa, né? Para dar oportunidade para nossas crianças a terem opções na carreira de, por exemplo, tecnologia, ou pelo menos para com esse tipo de brincadeira eles poderem desenvolver uma lógica melhor, que facilita até mesmo compreender e fazer uma leitura melhor de mundo. Obrigado por ficar conosco até aqui e até o próximo.